Olá, seja muito bem-vindo à Universidade Estadual do Tocantins, ao Unitins, ao programa Tô Graduado, ao curso de Gestão Pública e à disciplina de Docência no Ensino Superior. Eu sou o Kelber Abrão e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a andragogia. Se você já percebeu na unidade 3 da nossa apostila, a andragogia é a ciência que vai estudar, então, o processo de aprendizagem para o sujeito adulto, focado então nas suas necessidades e características específicas. Diferentemente da pedagogia, por exemplo, que seu foco maior é o ensino e aprendizagem para crianças e adolescentes. Bom, se você perceber, né, nos cursos de pedagogia, se alguém aqui já tem a formação inicial em pedagogia, como por exemplo também é o meu caso, na pedagogia a gente aprende também sobre a educação de jovens e adultos. Só que a diferença para a andragogia é que ela é focada especificamente apenas para sujeito adulto. Diferente da pedagogia, que ela é mais ampla e ela é mais generalista, mas que tem um pouquinho mais de enfoque para a criança e para o adolescente. Se você, sujeito adulto, que está me acompanhando do outro lado da tela, teve a sua formação de alfabetização mais tardia, você verificou que aquele professor ou professora que ensinou para você os processos de alfabetização e letramento, ele utilizou outras metodologias de quando você esteve na escola ou a memória que você tem de como se ensina crianças e adolescentes. Num exemplo muito simples, quando a gente vai focar a aprendizagem da alfabetização e do letramento para a criança, a gente usa muito lúdico, a gente usa muito imaginário. Então, por exemplo, a gente vai desenhando as letras, vai fazendo aquela memória ligada a um desenho, a uma contação de histórias, a todo o imaginário, todo o processo fantasioso que a infância nos permite ter. Só que aí a gente cresce e a gente lembra que tem uma coisa que vai nos perseguir a vida inteira e que nunca perde. Se tem uma coisa na vida que nunca perde, são os boletos. Eles sempre vencem, né? Ou uma hora você vence eles, mas eles sempre vencendo, né? Tanto na data quanto nos juros que eles nos levam. Mas brincadeiras à parte, né? A andragogia vai ter esse foco, então, a partir de alguns princípios, como, por exemplo, a autodireção. Os adultos são capazes de conduzir o seu próprio aprendizado, ou deveriam, né? Buscando conhecimentos definidos e seus objetivos. E por coloco ou deveriam. Se a pessoa apresenta uma síndrome, um transtorno ou um déficit, ela não é capaz, né, dependendo de qual síndrome, transtorno ou déficit ela tem, de fazer esse processo de autodireção. O que acontece hoje em dia é que muitas pessoas estão acreditando ter TDAH, sendo já adultos, né, ou jovens senhores, ou até senhores, acreditam ter o TDAH, que não é realmente esse transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, mas assim é um cansaço, um estresse da vida cotidiana, devido a uma demanda excessiva de uma demanda excessiva de demandas é ótimo, né? Uma demanda excessiva de atividades que a gente tem. Bom, você já acorda e já sai sobressaltado da cama, né? E aí você fica o tempo inteiro olhando esse mecanismo aqui criado pelos humanos, né? Para, entre aspas, nos escravizar, que é o relógio barra o tempo. A gente tem uma brincadeira, né, um conceito científico na realidade, que existem dois tipos de tempo. O tempo cronos, que é o tempo relógio, né, determinado pelas horas, dias, tempo, meses, ano, e a gente tem o tempo kairos, né, que é o tempo percebido, o tempo vivido. Você que fica 8 horas ou 6 horas no seu expediente diário de trabalho, está regido pelo tempo cronos. No final de semana, quando você está com seus amigos, a sua família, na beira do lago, na beira do rio, aproveitando o verão tocantinense ali, que vai se estendendo, né, em junho, julho, agosto, mais ou menos, né, você vai perceber que o tempo passou mais rápido. E não é que o tempo passou mais rápido, ele continua tendo 24 horas o dia. É que esse tempo que passa de outra forma é o tempo kairos, que é o tempo vivido. Então, quando a gente é adulto, a autodireção é um elemento que a gente tem, diferentemente da criança, que tem uma dificuldade em lidar com a autodireção, porque ela está num outro estágio da sua vida. Se você não tem transtornos, síndromes ou déficits, você é capaz de fazer a autodireção.
Kelber, eu não consigo regular a minha vida. Bom, então vamos criar alguma estratégia, seja ela colocando aqueles cartãozinhos pequenos que a gente chama de post-it ali, né? Criando uma agenda a gente pode pegar ela física ou a gente pode pegar ela virtual pelo celular para nos determinar, então, sobre esse processo de tempo, né? Para que a gente consiga nos autodirigir, nos autorregular. Uma característica da andragogia também, além da autodireção, é a experiência prévia do sujeito, que é todo o conhecimento adquirido ao longo da vida e é valioso para que a gente considere no processo de alfabetização e no processo de aprendizagem. Tem um livro, né, que a gente usa muito para o ensino de matemática para adultos, né, que é Na Vida 10, na Escola 0, da Terezinha Carré. Nesse livro, ela vai contando uma série de histórias de pessoas que na escola não tiveram êxito, mas acabaram tendo êxito nas suas vidas, né? Então, por exemplo, você já deve ter percebido que um pedreiro, muitas vezes, infelizmente, não é capaz de ler, escrever ou ter um conhecimento científico, mas ele consegue calcular com primazia os materiais, a quantidade de piso necessário para cada cômodo da casa que ele vai instalar esse piso. E isso são cálculos matemáticos, porque quando você vai fazer a metragem da sua sala, do seu quarto, da sua cozinha, e você vai ver quantos pisos você precisa e vai descobrir quantos pisos tem na caixa, isso ali é tudo um cálculo algébrico que você aprendeu teoricamente na escola. Mas você vai lembrar que na escola, né, se você é um pouquinho mais antigo que nem eu e teve ali a turma da Mônica, né, fazendo parte da sua história, você vai ver que dizia lá, os exercícios vinham assim: Magali foi no supermercado e comprou 500 melancias. Magali comeu 332. Quantas melancias sobraram? Magali primeiro morreu, né? Ela não era capaz de comer tantas melancias. E por que alguém ia comprar tantas melancias, né? Porque ia estragar, a gente sabe que elas não duram tanto. E aí, nesse sentido, né, a gente consegue perceber que algumas coisas da escola não são conectadas ao mundo real. E isso, infelizmente, dificulta a aprendizagem do adulto. E aí a gente chega no terceiro princípio, que é o princípio da relevância. O conteúdo da escola, tanto para crianças quanto para adultos, ele precisa ser aplicável à realidade do aluno. Então, em vez da Magali comprar 500 melancias, por que Magali não se transforma em Maria, em João, em Pedro, em Betânia e consegue fazer um problema real? Maria comprou sua casa, seu grande sonho de vida, e a primeira peça que ela vai reformar é o quarto. O quarto possui 3 metros de largura por 5 de comprimento, totalizando quantos metros de área? Sabendo que na caixa de piso vem, né, X unidades e que cada unidade tem tamanho X, quantas caixas de piso Magali precisará comprar? E, né, sabendo que cada caixa custa X, quanto, né, Magali terá gasto só de material para colocar o piso. Né? E aí você pode incrementar ali, sabendo que ela vai precisar de cimento cola, ela vai precisar de rejunte, ela vai precisar de uma série de outras coisas, né? E ela vai precisar também de uma coisinha que eu não sei o nome, né? E cada vez que eu tenho uma mania horrorosa, eu vou compartilhar com vocês. Cada vez que eu vou em algum lugar, eu tenho a mania de olhar o piso para ver se a pessoa colocou lá aquela cruzinha que separa para que todos tenham o tamanho uniforme, né? Então, quando eu fico olhando assim que um rejunte está muito maior do que o outro, eu fico pensando, putz, aqui a pessoa não colocou aquele separador, né? Mesmo acreditando que de cabeça a gente já consegue calcular, né? A olho nu depois eu particularmente acho feio. Bom, vimos que temos autodireção, vimos que temos experiência prévia, vimos que temos relevância e vimos também que precisamos ter o quarto princípio, que é a orientação de estudos. A orientação de estudos permite que a aprendizagem seja direcionada à aplicação prática de conhecimentos para resolução de problemas. Então, cabe ao professor, cabe ao tutor, cabe ao mediador desse processo de ensino e aprendizagem fazer a orientação desses estudos. Uma diferença que a gente tem muito grande nos dias atuais é que quando a gente pega o nosso celular, por a gente não ter uma orientação, a gente vai, né,
zapeando ali, navegando, né? Lembra que a internet vem de navegar, né? Navegar no mar de fonte de conhecimento. Ou a gente fica surfando, então, numa série de conteúdos que muitas vezes não tem relevância para aquilo que a gente quer se tornar ou aquilo que a gente quer aprender. A gente já fala que a gente é tudo aquilo que a gente come, né? Que isso reflete no nosso corpo físico. A gente é tudo aquilo que a gente pensa, que reflete, né, no nosso intelecto, na nossa mente, e tudo aquilo que a gente consome de forma virtual também. Então, por exemplo, se você quer se tornar uma grande referência enquanto gestor público, se você só consome memes, que é um conhecimento, né, que a gente brinca, inútil, mas que é extremamente saudável também, para que a gente desopile do mundo real, mas se você só consome este tipo de conteúdo digital, dificilmente você vai se tornar bom ou boa na sua profissão ou naquilo que você deseja, almeja. Quando a gente pensa para focar na aprendizagem do adulto, esta experiência que o adulto vai trazer, ela é fantástica, né? Então, por exemplo, quando eu alfabetizei há muitos anos atrás sujeitos adultos, eles tinham uma bagagem de experiência que era muito diferente daquilo que eu tinha imaginado. Por quê? Porque eu era um sujeito mais jovem do que eles, muito mais jovens, eles já tinham toda uma história de vida. Aí cabia a mim, enquanto professor mediador desse conhecimento, trazer esta aprendizagem de forma diferenciada. Quando eu trago isso para o ensino superior, eu estou partindo do pressuposto que a pessoa chega no mínimo com 16 anos, né? No mínimo ali mesmo, bem mínimo, né? Se ela não for uma criança com altas habilidades, ela chega, né? Se ela sair do ensino médio direto para o ensino superior, ela chega ali com 16, 17 anos de idade. Então, ela tem uma pequena bagagem de vida. Só que na universidade, se você olhar os seus colegas ao redor dessa sala virtual, né, você vai verificar que eu tenho sujeitos de 18 anos até 65 anos, né? Pelo menos no outro módulo a gente tinha com essa variação de idade. Você vai ver que a experiência de um sujeito de 18 anos é muito diferente de um sujeito de 65 anos. E aí, tanto que eu admiro quem consegue se relacionar com pessoas com tanta divergência de idades, né? Porque às vezes o conhecimento que a gente está e o momento de vida, né, que a gente está espiritual, né, acaba que não condiz um com o outro. Um dos pressupostos para que a gente consiga saber muito bem essa experiência e trazer ela numa aplicabilidade, tanto no ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, para a educação de adultos como um todo, é a autonomia que o sujeito adulto tem. Diferentemente de uma criança, por exemplo, a criança precisa da supervisão dos adultos. A gente é uma das pouquíssimas espécies animais que a gente precisa da supervisão, né, dos nossos genitores, pai, mãe. A gente precisa de nossos genitores, pai ou mãe, para, né, nos ajudar nesse processo. Em geral, né, a outras espécies, no momento que nasce, ela tem que lutar pela sua sobrevivência. Se a gente fosse pegar isso para os seres humanos, a gente conseguiria, no mínimo, os 4, 5 anos com uma extrema dificuldade ainda. Aí você vai parar e vai pensar, meu filho está com 30 anos, está aqui na minha casa, Kelber. Aí é um problema, né, de fazer a gerência de uma nova geração que não consegue algumas coisas porque está focada em outras coisas. Um dos elementos para a aprendizagem dos adultos é a motivação. Kelber, o que está fazendo eu estar aqui no programa, estou graduado no curso de gestão pública? A motivação é de cada um de vocês, tá? Eu não motivo ninguém, ninguém é motivado por ninguém. E a gente estimula. A motivação é um processo intrínseco na qual cada um sabe a dor e a delícia de estar aqui nesse projeto, neste programa, e daqui, né, X semestres está se formando em gestor ou gestora pública. Então, a gente tem que perceber como que a gente vai fazer este processo. E aí, este processo vai precisar muito da mediação. E aí, no ensino superior, a gente tem a figura do professor. No ensino superior EAD, como é o nosso programa aqui, a gente tem o professor e a gente tem mais outras duas figuras, que é o tutor presencial, para trabalhar as dificuldades operacionais, para fazer um encontro, né, de interação com a turma, e o tutor, né, EAD, que é para tirar e minimizar dúvidas relacionadas a conteúdo, a lacunas da aprendizagem. Em geral, todas essas figuras, professor,
tutor EAD ou tutor presencial, ele vai trabalhar o incentivo à colaboração, ou seja, num processo de trabalho em equipe, né? O grupo, ele está focado no resultado de um determinado segmento. Então, somos um grupo, estamos focados em atingir a meta de venda de carros. Somos uma equipe, estamos objetivando, então, um processo que é a meta dos carros, mas um processo interno, um processo de entender todo mundo, né? Como fosse uma frase, ninguém solta a mão de ninguém, que viralizou uns anos atrás na internet. Bom, quando eu vou pensar nesses métodos de aprendizagem da andragogia, eu vou ter uma aprendizagem que ela é experiencial e ela vem das práticas e experiências, né, aplicando em situações reais, como mencionei, e ela tem essa aprendizagem colaborativa. Adultos tendem a ser mais colaborativos uns com os outros do que crianças, porque a criança trabalha num processo do self, um processo do eu, é meu, né? A criança tem mais 4 irmãos e ela fala, é a minha mãe e não a nossa mãe. Por que é a minha mãe? Porque é tudo meu, né? Tanto que quem é filho único tem geralmente tem uma dificuldade maior de partilha, né? Porque aí a mãe é dela, o pai é dela, o brinquedo é dela, o quarto é dela, é tudo dela. E aí quando a gente coloca as crianças na escola, por isso que é um dos elementos que faz com que a educação infantil, né, um só, tá, gente? Que a educação infantil seja obrigatória aos 4 anos de idade, é para que a criança aprenda a socializar, né? Porque crianças, geralmente, que vêm de família de um único filho, elas têm uma dificuldade maior. Não que também quem tenha vários irmãos não tenha essa dificuldade. Em geral, a criança é um sujeito egoísta, né? E aí ela parte do pressuposto que quando ela vai crescendo, ela vai deixando de se tornar isto e ela vai se tornando um sujeito mais colaborativo. Nós, adultos, a gente já apanhou o suficiente e já sabe que a gente precisa do outro para sobreviver. A gente precisa tanto do outro para sobreviver que tem um filme ali dos anos 2000, mais ou menos, acho que cravado dos anos 2000, que é o Náufrago com Tom Hanks, e ele vai dizer assim, né? Ele vai dizer assim, é ótimo, né? Melhor dizendo. Ele se perde numa ilha, isso já é a primeira cena do filme, tá? E aí ele fica sozinho na ilha e ele vai criar, então, a partir de uma bola de vôlei, ele vai criar um personagem que é o Wilson. Porque ele precisa interagir e contar o seu dia para outra pessoa. Você não está louco, você não está louca. Ele não estava louco. Você conversa com as suas plantas, ou você conversa com o seu animal de estimação, você conta e narra o seu dia. Kelber, não tem animal de estimação, não tenho planta. Então você liga a televisão e fica, né, só com aquela ideia de que tem alguém conversando com você. Ou eu não tenho televisão, eu tenho celular e eu fico então interagindo com o celular com outros humanos, mesmo que não seja uma interação síncrona, né? Que as pessoas estejam conversando contigo diretamente. Isto é uma das características que a tecnologia traz também para a formação de adultos, porque uma criança teria condições de fazer um ensino EAD? Você acredita que a criança ia conseguir discernir se ela ia querer ver desenho, ela queria ver um programa ou fazer utilizar de jogos, ou ela ia entrar na plataforma de conteúdos e ela ia lá ler o material, ela ia resolver os exercícios, ela ia ver os materiais extras, os vídeos, as apostilas? A criança não ia conseguir fazer isso, né? Então, a tecnologia tem ajudado muito mais nesse sentido a formação de adultos para as questões de educação formal. Agora, de educação informal, a gente tem muitas possibilidades tanto para crianças quanto para adultos. E aí, quais são as explicações, então, para essa andragogia, Kelber, né? Pensando no ensino superior. Treinamento profissional, eu tenho a possibilidade de desenvolvimento de habilidades e competências também para o mercado de trabalho. Eu tenho uma educação corporativa, que é essa formação, capacitação de funcionários. Então, eu não preciso agora que o meu chefe, né, promova cursos na minha empresa. Eu consigo ir atrás disso. Tem plataformas do governo, tanto da área da educação quanto da área da saúde, cursos com certificado, grande parte gratuitos do governo. O governo são todos gratuitos, mas tem das empresas privadas também, que você paga o curso ou paga só o certificado. Eu tenho um processo de educação continuada, então vamos imaginar que vocês vão se tornar gestores e gestoras públicas e podem fazer
a especialização em gestão pública municipal, que está aberta agora, ou foi até ontem, o final de agosto, final de julho, perdão, as inscrições ali. Enfim, sou ruim por datas, né? Mas, então, é possibilidade. Tem aqui na Unitins, tem na UFT, né, de forma pública, tem no IFTO também de forma pública, e tem no Brasil inteiro de forma pública EAD, e também tem as instituições privadas que oferecem a formação continuada, também como especialização, mestrado ou doutorado. E a gente tem um dos princípios da agrogia, né, as aplicações dela, a educação popular, que é uma educação promovida para as comunidades, com foco em temas e relevância social. Então, a gente tem um programa, por exemplo, Mulheres 1000 no Tocantins, né, que forma mulheres que são, né, protagonistas de lares, né? Ou seja, toda a renda da casa vem só de mulheres, que um companheiro abandonou e ficou a mulher, então, fazendo a gerência financeira, a gerência social e emocional da casa, dos filhos, da família como um todo. E aí, quais são os maiores benefícios, digamos assim, Kelber, para essa educação, né, andragógica? Aí seria, então, a maior eficácia, né, aprendizagem significativa com a realidade do aluno, com foco no próprio sujeito, né, o desenvolvimento pessoal, então a gente tem uma satisfação muito maior quando aprende, né, do que crianças, e aqui não estou fazendo uma competição, não, eu estou dizendo assim que, por exemplo, a criança quando consegue alguma coisa, ela só consegue alguma coisa. Agora, nós adultos, quando a gente consegue superar um desafio, dá uma outra sensação, né? E quem é esportista e ano de Olimpíadas acontecendo, você fica naquele furor, assim, né? Nossa, consegui, ganhei, né? E aí, isso, obviamente, né, incentiva a autonomia, a criatividade e desenvolvimento de outras habilidades. E, por fim, eu vou ter, né, o engajamento. Adultos são mais resistentes, né? A criança, então, desiste mais fácil. Se a fase está muito fácil, ela desiste porque perdeu a graça. Se está muito difícil, ela desiste porque ela não tem essa resistência. O adulto também pode acontecer esse mesmo processo, mas a gente fica assim, não vou desistir, nem que seja por teimosia, né? E aí, por fim, um resultado maior, um resultado mais aplicável, porque a gente consegue ver, né, a ideia de um futuro lá na frente. Bom, você já consegue ver o seu futuro aqui na frente no programa Tô Graduado, né? Aproveita para interagir no nosso fórum, resolver nossos exercícios e a gente se encontra no próximo encontro. Grande abraço e até lá!